Existem cicatrizes que o tempo não apaga. Algumas permanecem na pele, outras na alma de uma cidade inteira. Mas para a ciência e a parapsicologia, existe um conceito ainda mais profundo: a memória residual. A ideia de que eventos de extrema carga emocional podem ficar impregnados nas paredes, no solo e no ar de um lugar, repetindo-se como um eco infinito. Em 27 de janeiro de 2013, o Brasil parou. A tragédia em Santa Maria não foi apenas um acidente. Foi uma ruptura no tecido da realidade de centenas de famílias. Hoje, anos depois, o prédio que abrigava a Boate Kiss permanece como um monumento silencioso de dor. Mas para aqueles que passam por ali tarde da noite ou para os que trabalharam em sua segurança e manutenção, o silêncio nem sempre é absoluto. Neste vídeo, não vamos focar na dor do ocorrido, mas nos fenômenos que desafiam a lógica e que muitos juram ter presenciado nas redondezas da Rua dos Andradas. São relatos de quem não buscava o sobrenatural, mas foi encontrado por ele. Prepare-se para uma investigação sobre o que resta quando as luzes se apagam e a história se recusa a ser esquecida. Antes de prosseguirmos para o primeiro relato, eu gostaria de saber: de qual cidade você está acompanhando este arquivo? O seu relato de hoje pode ser a chave para entendermos mistérios em todo o país. O primeiro relato nos leva a uma noite de inverno em Santa Maria, poucos anos após o incidente. A Rua dos Andradas, conhecida por seu movimento comercial, assume um caráter gélido e desolador após as 2 da manhã. É aqui que conhecemos a história de Ricardo, um nome fictício para proteger a identidade de um ex-vigilante noturno que prestava serviços na região. Ricardo nunca foi um homem dado a superstições. Sua rotina era pragmática: lanterna, rádio e rondas precisas. No entanto, naquela madrugada específica, o ar parecia mais denso. Ao se aproximar da fachada onde as homenagens e flores costumavam ser deixadas, ele notou algo que sua mente não conseguiu processar de imediato. Através das frestas e do isolamento do prédio, ele começou a ouvir um som. Não era o vento, nem o barulho de carros distantes. Era o som de multidões, um murmúrio abafado, como se centenas de pessoas estivessem conversando em voz baixa dentro de um ambiente fechado. Confuso, ele se aproximou da estrutura metálica. Foi quando o murmúrio se transformou em algo mais nítido, o som de metal sendo batido. Tum, tum, tum. Batidas rítmicas, desesperadas, vindas de dentro do local que deveria estar vazio há anos. Ricardo relatou que, por um instante, sentiu um calor súbito e sufocante, apesar do frio de 10 graus que fazia na rua. O ápice do fenômeno ocorreu quando claramente ele ouviu uma voz jovem, vinda de trás do portão principal, sussurrando um único nome, repetidas vezes, como se buscasse por alguém que ficou para trás. Ricardo não esperou para ver quem era. O peso no peito era tamanho que ele precisou se afastar para conseguir respirar novamente. Para os especialistas em fenômenos residuais, Ricardo não viu um espírito, mas sim uma fita de áudio da realidade que ficou presa no tempo, repetindo o desespero de uma noite que nunca terminou. Este é apenas o primeiro dos relatos que cercam esse local carregado de história. Se você acredita que lugares podem guardar memórias de eventos marcantes, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para outros investigadores como você. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta investigação. Se o som pode ser uma memória guardada nas paredes, o que dizer das imagens que desafiam a nossa compreensão do que é real? O segundo relato vem de um profissional de limpeza urbana, a quem chamaremos de Senhor Alberto. Durante décadas, ele percorreu as mesmas calçadas de Santa Maria, mas nada o preparou para o que testemunhou em uma madrugada de neblina densa, característica da região central do Rio Grande do Sul. Eram aproximadamente 3h30 da manhã. A visibilidade era baixa. Ao passar em frente ao local onde funcionava a boate, Alberto avistou através da névoa a figura de uma jovem parada exatamente em frente ao que restou da fachada. Ela vestia roupas que pareciam leves demais para o frio cortante daquela noite, um vestido de festa, brilhante, que refletia fracamente a luz amarelada dos postes de rua. Pensando se tratar de alguém que precisava de ajuda ou que estava desorientada,
Alberto diminuiu o passo e chamou por ela. A figura não respondeu. Ela permanecia de costas, olhando fixamente para o portão lacrado. O que causou o arrepio na espinha de Alberto não foi a presença dela em si, mas o fato de que, conforme ele se aproximava, a neblina parecia passar através dela. Não havia sombra projetada no asfalto. Ao chegar a poucos metros, Alberto relatou que a temperatura ao seu redor caiu drasticamente, a ponto de sua própria respiração congelar em uma nuvem branca. No instante em que ele estendeu a mão para tocar o ombro da jovem, ela simplesmente se dissolveu. Não houve movimento de fuga nem som, apenas o vazio. Alberto descreveu que, por dias, sentiu um cheiro persistente de perfume doce misturado a algo queimado, um odor que o perseguia mesmo em sua casa. Para os investigadores do sobrenatural, esse fenômeno é conhecido como aparição de crise, onde a energia de uma vida interrompida bruscamente tenta retornar a um ponto de referência familiar, em um ciclo de busca eterna por uma saída que nunca veio. Relatos como o de Alberto nos fazem questionar os limites entre a vida e a morte. Você já teve alguma experiência inexplicável em um local onde ocorreu um evento histórico ou trágico? Compartilhe sua história nos comentários. Nós lemos cada relato com o máximo respeito. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para fortalecer nossa comunidade de buscadores da verdade. O que vimos hoje vai além de simples histórias de terror. Quando analisamos relatos como os de Ricardo e Alberto, não estamos falando de entidades malévolas, mas sim de fragmentos de humanidade que parecem ter ficado suspensos no tempo. A psicologia sugere que o luto coletivo pode criar uma sensibilidade aguçada em todos nós, mas a parapsicologia defende que locais de trauma intenso tornam-se pontos cegos na realidade, onde o passado e o presente se fundem. A verdadeira conclusão que tiramos desses relatos não é sobre o medo, mas sobre a memória. Enquanto houver alguém para lembrar e enquanto essas energias ecoarem, a história dessas vidas interrompidas continuará a exigir nossa atenção e, acima de tudo, nosso respeito. Que esses fenômenos sirvam como um lembrete silencioso de que a justiça e a empatia devem prevalecer para que, finalmente, tanto os vivos quanto os que partiram possam encontrar o descanso necessário. Se você mora em regiões com históricos de grandes tragédias e presencia algo semelhante, os especialistas recomendam manter a calma. Fenômenos residuais não costumam interagir diretamente, são como registros gravados no ambiente. O melhor caminho é o silêncio, e, se fizer parte das suas crenças, uma oração ou um pensamento de luz para aquele local. Obrigado por acompanhar este arquivo até o fim. O seu respeito é o que mantém este canal vivo. Até a próxima investigação.